qualquer problema de vazamento de dados, qualquer órgão do Estado do Rio de Janeiro, ele é obrigado a avisar a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, e é obrigado também a avisar a Secretaria de Transformação Digital, para essa pessoa aqui que é o encarregado central de dados. E o que nós vamos fazer com isso? A Secretaria, por meio do encarregado, ela começa a verificar o que o órgão fez, qual foi o problema. Ele está sanando o problema? Está verificando? Está acionando corretamente as coisas que têm que ser feitas? Tem um plano de continuidade de negócio? Tem um plano de segurança da informação? Nós vamos falar um pouquinho disso e falar dessa experiência do Estado do Rio de Janeiro e como isso pode ser aplicado a outros locais, a outros órgãos, a municípios também, que hoje, eu estava falando ali no stand, que cibersegurança, LGPD, andam de mãos dadas. Não existe LGPD sem segurança da informação. Não existe hoje um DPO, a pessoa responsável, seja apenas passivo. O DPO hoje é um cara ativo, é a pessoa responsável que vai atrás do dado, que vai te colocar e vai questionar o cara da segurança da informação. Você fez isso? Vai questionar o jurídico. Se você fez isso, vai questionar sobre leis, decretos. Dentro do Estado nós vamos falar sobre isso, se entrar a apresentação, né? Estamos aguardando a apresentação, mas enquanto isso, o Estado do Rio de Janeiro tem um decreto próprio sobre a LGPD, que é complementar a 13.709 de 2018, que é a Lei Federal de LGPD. O Estado do Rio de Janeiro tem o decreto 48.891 de 2024, ou seja, recente, muito recente. E o que esse decreto faz? Ele obriga a todos os órgãos a ter um DPO, ou seja, a pessoa que vai responder pelos dados. Obriga a todos os órgãos a ter um responsável pela implantação da LGPD. Podem ser a mesma pessoa? Podem ser a mesma pessoa, mas o Estado do Rio de Janeiro, qualquer órgão, pode ter um responsável pela implantação da LGPD no órgão e um DPO responsável. Qual ferramenta ela pode usar? Uma ferramenta que o Estado, via Proderj, pode comprar. Então, o Proderj, que é o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro, que é o órgão de TIC do Estado, ele disponibiliza uma ferramenta que os órgãos podem acessar essa ferramenta para tratar a LGPD. E o que isso traz? Sem apresentação difícil, mas a gente vai tentando, a gente vai falando. Se é para assim, a gente vai, não tem problema não. Então, o que isso traz para o Estado? Qual o benefício? Benefício para vocês. Seus dados estão mais seguros, porque nós obrigamos a todos os órgãos, todos os órgãos, ela tem que ter um plano de segurança da informação. Tem que ter um plano. Todos os órgãos têm que ter um plano de continuidade de negócios. Dentro desse plano de continuidade de negócio, se houver um vazamento, o que o órgão tem que fazer? Quais são os procedimentos que o órgão tem que fazer? Ele tem que avisar a pessoa que tem os dados. Isso melhora o que dentro de qualquer órgão? Os processos. Vejam, não adianta você falar assim, tenho LGPD, se você não tiver seus processos mapeados, se você não tiver... Alô? Eu estou me ouvindo agora? Vocês estão ouvindo também aí? Caramba, rapaz, que diferença. Eu estava em processos, né? Então, se você não tiver seus processos mapeados, não adianta. Você não sabe onde estão seus dados. Você não sabe com que dados você está trabalhando. Então, você tem que ter mapeamento de dados, de processos. Você tem que ter segurança da informação. Você tem que saber os processos de cibersegurança. Você tem que saber quem você avisa em caso de problemas. Atenção, e não entrou. Então, esses são a 48.891, obriga os órgãos a terem isso. Isso traz benefícios para o cidadão. Vocês passam a saber, alguém sabia que o Estado tinha um decreto para a LGPD? Não vale pessoal do Estado. Não, mas
No mesma maneira que estamos aqui, no standzinho aqui de transformação digital, seus dados, você cidadão, trafegam pelo todo o Estado. A gente sabe o que está ocorrendo. Então, o que nós temos que fazer? Temos que melhorar essa transparência, temos que melhorar a segurança. Então, não adianta só fazer a transformação digital por si só. Você tem que trabalhar a segurança, você tem que trabalhar a transparência, você tem que trabalhar seus processos. Ou seja, para você fazer transformação digital, você tem que trabalhar LGPD. É necessário, não é uma coisa de jurídico, não. As pessoas confundem LGPD simplesmente com um advogado. Opa, tem apresentação? Rapaz, eu peço uma salva de palmas para a apresentação que entrou. Boa. Vamos ver. O desafio da LGPD na administração pública. Se passar... Opa, aqui estamos. Como eu falei, o decreto 48891 tem várias vertentes. Temos o responsável pela implantação da LGPD, ou seja, aquela pessoa que é responsável por colocar. Temos um núcleo normativo. O que esse núcleo normativo faz? Esse núcleo normativo é aquele núcleo que vai trabalhar e vai te ajudar nos seus processos. Por exemplo, um acordo de cooperação técnica. Digamos que eu faça um acordo de cooperação técnica com o Serratec. Tem que ter alguma seção dizendo sobre LGPD. Como nós vamos tratar? Nós vamos trocar dados? Não vamos trocar dados? Tem que ter alguma coisa sobre LGPD. Quem trata disso? Núcleo normativo. O núcleo normativo está tratando disso junto com a PGE, Controladoria, tá, e Proderj. Nós vamos falar sobre isso. Núcleo executivo. Quem é o núcleo executivo? O núcleo executivo é capitaneado principalmente pelo Proderj, que é o Centro de Tecnologia. O que faz o núcleo executivo? Verifica se está em conformidade à implementação da LGPD. Não adianta somente falar que você está fazendo. Não adianta só escrever, você tem que comprovar. Então, muitas pessoas só botam no papel. Não, no Estado do Rio de Janeiro nós estamos trabalhando para que efetivamente vocês tenham tranquilidade sobre os seus dados. Plataforma tecnológica, como eu falei para vocês, o Proderj é o órgão responsável pela contratação de uma plataforma tecnológica. Preciso? É necessário? Posso trabalhar LGPD sem plataforma? Posso. Posso. Posso mapear processo sem uma outra plataforma? Pode, claro que você pode, você consegue. Pode fazer várias coisas. Não precisa da plataforma, mas o Proderj é o órgão responsável pela contratação de uma plataforma para que os órgãos possam utilizar e possam colocar seus dados. Cidadão. Por que o cidadão aqui? Alguém tem ideia por que o cidadão para LGPD? Por quê? Porque são os nossos dados. O governo do Estado do Rio de Janeiro trabalha com os nossos dados. Vocês sabiam que os seus dados estão no governo? Então, se nós temos aqui os seus dados, nós temos que tratar decentemente os dados dos nossos cidadãos. Como fazer isso? Com todo esse ambiente que está sendo formado, tá? Objetivo. Não é só um objetivo puro e simplesmente. Nomeação formal. Você veja que eu botei o artigo 40. O artigo 40 manda você ter um encarregado central. O artigo 44 manda ter designação formal. Todo órgão tem que ter. O comitê, composto pelo núcleo executivo e pelo núcleo normativo, tem que ter. Para quê? Quando nós falamos de LGPD, e eu falei para vocês, não é só uma questão de advogado. Esqueçam, LGPD não é questão de advogado. No começo as pessoas pensavam isso. Não é questão de advogado, é questão para TI. Eu vi umas meninas falando de cibersegurança ali, que estavam num curso de mentoria de cibersegurança, ótimo nicho, porque nós precisamos de profissionais em cyber, nós precisamos de profissionais em processo. Nós, que eu estou falando, o Estado, mas também os municípios.
Porque isso envolve os municípios. Nessa segunda-feira teve uma consulta pública sobre dados, disponibilização de dados públicos, com a NPD. Um representante do município descascou em cima da NPD, simplesmente porque ele tem sistemas legados. Vocês sabem que tem sistemas hoje ainda no estado, dos municípios, rodando em COBOL, Adabas, Natro, rodando em mainframe, e que você disponibilizar esses dados é mais difícil, com segurança. Como você vai trabalhar uma anonimização, uma pseudo-anonimização nesses dados? Por isso a importância de você ter um encarregado, a importância de você ter um responsável pela implantação da LGPD, você ter um grupo executivo e um grupo normativo. Normativo, novamente, não é para inventar norminhas, é para ajudar, para verificar os documentos e te ajudar. É questão de advogado? Não, eu não sou advogado. Não sou advogado. É até interessante, eu sou formado aqui pelo CP em Ciências da Computação. Volto a casa aqui, faz 36 anos que eu entrei na faculdade aqui. Pós-graduado em Técnica de Gerenciamento de Redes. Sou mestre em Ciências da Computação e doutorando também em Cibersegurança. Por quê? Isso tudo ajuda você a entender melhor. Redes é importante. Você ter uma pessoa de cibersegurança, você ter uma pessoa de processo, um advogado, claro, o advogado faz parte para ele te ajudar nas questões legais. Então, isso tudo envolve você ter um grupo executivo, um grupo normativo e a formalização. Por que você tem que formalizar? Porque você tem que ter uma pessoa para cobrar. Eu estava brincando aqui com o Simão, que eu fui num evento em Minas, aí eu me identifiquei assim, pô, eu sou encarregado central, gostei da sua palestra, aí você é o encarregado central, meus pêsames. Meus pêsames? Sim, sim, porque tudo vai cair nas tuas costas. Qualquer problema vai vir para você. Mas tem que ter uma pessoa responsável que faça isso. E que o que a gente deseja, quando você fala em LGPD, o que você vai ter e o que você vai buscar? Melhoria na segurança da informação. Vejam, sem segurança da informação, você não tem LGPD. LGPD é a parte final. LGPD é a parte final. Se você teve algum problema de vazamento de dados, provavelmente, senhores, vocês tiveram algum problema de segurança da informação. 99% teve algum vazamento, algum sistema seu vazou, alguma planilha sua está mal arrumada, está em algum lugar. Melhoria na avaliação de riscos. Quando eu falei nos processos, você passa a ter processo e passa a avaliar os riscos. Qual o risco do meu sistema? Qual o risco desse dado? Como é que eu vou tratar esse dado? Como é que eu vou fazer isso? Você tem que passar a pensar e matutar, digamos assim, antigamente falava de matutar, né? Do que eu vou fazer? Como é que eu posso melhorar? Uma rede de encarregados, melhoria de uma rede de encarregados. Um encarregado só não faz verão. Você tem uma rede de encarregados em que você possa compartilhar suas dores, em que você possa dividir seu problema, é a melhor coisa. Então, quando você fala de uma rede de encarregados, você está falando de uma rede de pessoas responsáveis de cada órgão que vão buscar essa melhoria. E você, sozinho, como é que você fez no seu órgão? Simão, como é que você fez no Serratec, LGPD? Carlos, como é que você fez na secretaria para atingir e melhorar a LGPD? E, como eu falei, melhoria dos processos. Melhora os riscos, avalia o risco, melhora o processo, refaz o seu processo. Por quê? Porque quando você entende o seu processo, você sabe onde está o seu dado. Você passa a identificar, a saber, a verificar, a entender melhor. Quem não sabe seus processos, não sabe onde estão seus dados. Quem não sabe onde estão seus dados, não tem ciência dos seus processos. Faltam 5 minutos só? Eu falo pra caramba. Desculpa, gente. Então, aqui o núcleo normativo, só 5 minutos. Obrigado. Senão eu estava aqui falando pra caramba. Dentro do núcleo normativo, nós temos a Secretaria de Transformação Digital, temos o PRODERJ, temos a Controladoria e a Procuradoria.
Vejam que é uma boa mistura. Para quê? Para que a gente possa sair com uma normatização melhor para os órgãos, buscando essa melhoria efetiva. Não é brincadeira, isso é verdade. Se os senhores são de municípios, o que os senhores estão fazendo aqui, se vocês estão nos seus órgãos, como e o que eu posso fazer para implementar a LGPD? Alguns passos. Decreto ou um documento formal. Eu posso ter um decreto ou lançar um documento formal que me obrigue a fazer, ou obrigue o órgão ou a entidade a fazer. Nomear um DPO ou uma pessoa responsável pela implementação da LGPD. Tem que ter, gente, tem que ter uma pessoa no seu órgão, na sua empresa, tem que ter uma pessoa responsável. Verificar sua maturidade. O senhor sabe como é que vocês estão de maturidade? Nós estamos rodando agora, pela primeira vez dentro do Estado, um nível de maturidade de todos os órgãos. Tem órgão que vai ter alta maturidade, tem órgão que vai ter baixa maturidade. Mas por que é isso? Para você saber para onde você vai, como é que você vai, leva suas políticas. Para o grupo normativo, saber o que precisa atacar, para que possamos dar cursos, conscientização, melhor saber, né? Formação e conscientização. Quando você passa a saber qual é a sua maturidade, você passa a formar e conscientizar melhor. Você melhora seus processos, que é o quinto passo, avalia riscos e melhora seus processos, porque você avaliou a sua maturidade, você sabe agora para onde você está indo. Senhores, isso não é brincadeira. Quando nós estamos falando, as pessoas falam muito de IA. Ah, IA para um lado, IA para o outro, tá bom. IA e os seus dados. Vão para onde? Os senhores sabem que um IP não é um dado sensível. Mas o IP associado a um exame de saúde que você acessou no seu computador é um dado sensível? Sim. E aí entra a responsabilidade, entra a conscientização, entra o que vocês têm que fazer. Não é IA. Primeiro, pense na sua segurança, pense nos seus dados, pense no risco associado. Não é simplesmente dar os dados, é você tem que saber aonde está fazendo e o que você está fazendo. IA é ótima, tá? Não estou mantendo na IA, não. Mas os dados são importantíssimos. Será que estão passando dados seus de saúde? Então, para acabar aqui, já que, estou no tempo agora, não estou? Estou no tempo, não estou? Aí, viu, filho? Eu consegui. Quais são os desafios? Conscientização. Quando nós passamos a ter uma conscientização de servidores, aqui eu boto servidores, mas pode ser funcionários, principalmente, não é só o funcionário. Quando os nossos diretores, nossos gerentes, nossos secretários passam a entender a importância da LGPD e que os senhores respondem pelos vazamentos, vazamento cai na conta de alguém. Vazamento pode dar multa sim, dá multa, e é grande, a NPD está multando sim. Romper a visão que a LGPD é uma tarefa de jurídico ou somente da TI. Como eu falei, o DPO não é passivo, não pode ser mais um agente passivo. O DPO é aquele responsável que vai na área de TI, é aquele responsável que vai no setor jurídico, é aquele responsável que vai verificar os seus processos, é aquele responsável que vai verificar se os seus documentos estão em conformidade. Ele não é simplesmente uma pessoa que fica paradinha esperando. Não pode. Isso é uma visão do começo, lá em 2018, que esperavam que fosse assim. Mas não pode. Quando começa a ter vazamento, e quem é o responsável pelo vazamento? Não tem ninguém. Quando vaza, não tem ninguém responsável. E não tem. Então a gente tem que ter essa questão. Não é uma questão da pessoa, são de todos, é conscientização de toda uma empresa, de todos os órgãos. E, claro que para terminar, a capacitação. Não adianta pedir LGPD se você não capacitar as pessoas, se você não conscientizar seu funcionário, se você não colocar isto para frente. Então, amigos, aqueles que fazem TI, aqueles que fazem cibersegurança,
de rede. Está aqui uma ótima oportunidade para que vocês possam trabalhar. LGPD não é jurídico, não é só para advogado. LGPD é para todos e é responsabilidade de cada um de nós. Eu estava falando com um rapaz esses dias e ele falou assim, LGPD não pega. Não pega, né, Marcelão? O cara estava falando com a gente. Não pega enquanto ele não levar uma multa. Se o processo que for vazou... era só uma planilha contendo o CPF, nome e endereço das pessoas. Vocês imaginem você, por exemplo, trocar uma PM, em que tem CPF, endereço e nome do soldado, da tropa. Isso vazar. Você acha arriscado para os PMs? Para os bombeiros é arriscado? Das pessoas saberem, o pessoal vai saber onde o cara mora. Pelo amor de Deus. Essa questão de advogado ou do que vocês vão parar, vão parar agora, LGPD não é para mim, é para todos. Infelizmente ou felizmente é para todos e nós temos que nos adequar corretamente. E garanto para vocês, o Estado do Rio de Janeiro está buscando isso. Garanto para vocês, é uma coisa possível de se fazer dentro do Estado, dentro da sua empresa, dentro do município, onde vocês quiserem, tá? Muito obrigado, meu contato se vocês precisarem, tá?